919. Repita. 919. Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is. Reinaldo, o Papa mexeu de novo com o seu latim? Mexeu, meu caro Joseval, mexeu de novo. Quausque tandem abutere Francisque patientia nostra. Até quando abusarás, Francisco, da nossa paciência? Sim, eu estou me referindo ao Papa Francisco. Sou católico, o que é evidente não me dá licença especial para criticar o Papa, mas não resisto a pegar uma carona em Cícero para expressar meu desagrado. O que ele fez desta vez? Numa audiência semanal em que tratou de assuntos relativos à família, saiu-se com esta, prestem atenção. Uma vez, ouvi um pai no encontro com casais que disse: às vezes tenho de bater nos meus filhos, mas nunca no rosto para não humilhá-los. Que lindo! Ele conhece o senso de dignidade. Tem de puni-los, mas o faz de modo justo e dá o assunto por encerrado. Não dá. Est modus in rebus, não é, Joseval? Escreveu o grande Horácio. Há um limite nas coisas. Eu me opus severamente a uma tolice autoritária chamada Lei da Palmada. Fiz picadinho do texto num post publicado lá no meu blog. O primeiro problema da lei é a sua imprecisão. Pune-se, por exemplo, qualquer tratamento que ridicularize ou humilhe a criança e o adolescente, sem que se diga o que são uma coisa e outra. Mas há uma evidente interferência do Estado em assunto de família. De resto, o Estatuto da Criança e do Adolescente já assegura direitos dessas duas categorias contra a violência familiar. E por último, embora eu jamais tenha recorrido a tal expediente com as minhas filhas, um tapa na bunda não ameaça, digamos, os direitos humanos. Mas eu me pergunto, cabe ao Papa tratar dessas miudezas? Cabe ao Papa abordar um assunto sem dúvida delicado com essa ligeireza? Cabe ao Papa ficar pensando alto assim como quem suspira? A cada vez que Francisco fala, sinto uma saudade imensa de Bento XVI. Esse Papa já concedeu uma entrevista ambígua sobre aborto, foi vago e impreciso sobre homossexualidade, falou uma tolice gigantesca ao comentar o atentado contra o jornal francês Charlie Hebdo, dizendo que ele daria um soco em quem xingasse a sua mãe. Dia desses afirmou que os católicos não precisavam se reproduzir como coelhos. Em todas as ocasiões, o Vaticano teve de vir a público para tentar explicar o que ele quis dizer. Não dá. Com a devida vênia, isso não é conversa para Papa, mas para cura de aldeia, para padre de paróquia, sem qualquer desdouro a ambos. Nesses ambientes, sim, um líder religioso pode descer a minudências. Cristo, é certo, falava por parábolas, recorria a exemplos, tornava viva a palavra de Deus, buscando correspondência no cotidiano dos homens. Mas voltem aos evangelhos. Tais parábolas, como é próprio da linguagem religiosa, são de tal sorte abertas que todos nós, com as nossas respectivas histórias, nelas nos reconhecemos. Releiam a fala de Francisco. Ele transforma uma história tola num fundamento moral. Mas um Papa fala pelo trono de Pedro, santo Deus. O cristianismo católico é a única denominação religiosa no mundo que tem o hierarca. É bem verdade que o superior geral da ordem dos jesuítas, e Francisco é um jesuíta, tem tal poder sobre seus comandados que é chamado Papa Negro, numa alusão à batina preta. Também ele exerce cargo vitalício. O atual superior-geral é o padre espanhol Adolfo Nicolás. Ao falar em nome da Igreja e se entregar a essas ligeirezas, fica a suspeita de que Francisco endossa castigos físicos, desde que moderados. Não é esse o seu papel. Desde os primeiros dias, noto no Papa uma certa vocação midiática, bem distinta daquela que exibia um João Paulo II. Aquele reforçava o papel de liderança moral da Igreja e seu apelo espiritual, místico. Francisco tem se mostrado de uma vulgaridade teológica pavorosa. Talvez seja um tiozão legal para o churras de domingo, mas é fraco para chefiar a Igreja. Espero que o Papa Negro chame o Papa Branco para lhe dar um puxão de orelha. E aí, valentes do estúdio, vocês acham que cabe a um Papa fazer digressões sobre 3 Ave-Marias e um tapa no traseiro? Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan. Alguém vai falar? Eu não vou falar, vão falar que estou implicando porque ele é argentino, então eu prefiro passar. Olha, eu não sou católica, né? Não vou falar sobre o Papa, mas eu vou deixar aqui claro que eu sou contra essa lei da palmada.
Graças a Deus, criei meus filhos antes da lei da palmada e os eduquei usando a palmada, não usando a violência, usando a palmada. Hoje, graças a Deus, um com 7, outro com 8 anos, são pessoas de bem, crianças educadas, obedientes e bom, não tenho do que me queixar em relação aos meus filhos. Nunca passei dos limites, nunca os agredi fisicamente. Mas palmadas já levaram sim. E eu também apanhei do meu pai quando fazia coisa errada e funcionou. Você vê que eu Também nunca me apanhei candidatei a cargo nenhum. Nunca me candidatei a vereador, a deputado. Funcionou. Funcionou. Eu também já apanhei muito. Apanhei de Eu várias... apenas assino embaixo do negócio a intervenção do Estado e agora do chefe da igreja em assuntos de família, Exatamente. assuntos pequenos. Quando a gente estudava essa questão no campo do direito penal, é o campo da intenção. O crime só pode ser crime se houver intenção de ser crime. O ânimos que move o pai a dar uma palmada não é cometer um crime, não é praticar o crime de lesões corporais, é o espírito de corrigir. Sem o espírito de cometer o crime, não há crime. De modo que a intervenção do Estado é absolutamente indevida. E o comentário do Papa também, nessa questão, né? E em outras, né? Como Azevedo pontuou muito bem. É indevido. E quanto maior o poder do Estado sobre a sociedade, menores serão as liberdades individuais. Professor Vila, quanto a essa questão da palmada, o senhor já apanhou muito quando era criança? Não, nunca apanhei. Tem cara não. de menino bom, né? Tem cara que não precisou. Não precisou jamais apanhar. O filho mais novo normalmente não apanha. Eu era o mais novo. Mas, Professor, eu era o mais velho. Mas isso que você destacou, Josival, sobre a questão da Constituição, rapidamente, a nossa Constituição é prolixa, né? Não termina, fala sobre tudo, até sobre o esporte e tal. Falava sobre taxa de juros, isso já saiu, graças a Deus. Mas o artigo 230 tem uma coisa inacreditável. Diz o seguinte, parágrafo 2º: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Isso é uma asneira, né? Isso não cabe estar num texto constitucional. Isso é uma enorme bobagem, mas é o besteirão nacional, né?